Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alessandra, mediadora de História do Polo Jac. Vim aqui resolver alguns exercícios sobre Brasil Império e sistema escravista. Vamos comigo? Bem, pessoal, essa é a primeira questão, uma questão do Enem, e eu queria dar algumas dicas para vocês. Como vocês estão vendo, eu sublinhei palavras-chave importantes, não só no texto da questão, como no enunciado, naquilo que está sendo pedido. Ao fazer isso na sua prova, você terá condições de poder identificar qual é o tempo histórico que está sendo pedido, retratado na questão. Nesse caso, por exemplo, a gente está falando de uma questão do primeiro reinado. Então, toda vez que você estiver diante de uma questão do Enem, não deixe de fazer esse tipo de anotação, pois isso facilita na hora de interpretar e achar a resposta correta. Outra coisa importante também é sempre estar atento ao texto que vem junto com a questão. O texto normalmente te traz elementos e informações importantes para que você não tenha dúvida em qual é a alternativa correta. Então, vamos fazer a análise dessa questão. Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Pedro I fora recebido com grande frieza, seus partidários prepararam uma série de manifestações a favor do imperador, no Rio de Janeiro, armando fogueiras e luminárias na cidade. Contudo, na noite de 11 de março, tiveram início os conflitos que ficaram conhecidos como a Noite das Garrafadas, durante os quais os brasileiros apagavam as fogueiras portuguesas e atacavam as casas iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafas jogados das janelas. Bem, esse é um texto contando um episódio que é bastante retratado da Noite das Garrafadas, que teria sido um conflito entre brasileiros e portugueses no momento de crise do primeiro reinado, no momento onde a tensão política estava aumentada. É importante a gente relembrar que, nesse momento de formação do Brasil Império, recém-independente, essa identidade brasileira ainda não está completamente formada, ela está em construção. Então, quando há essa tensão entre brasileiros e portugueses, normalmente a gente está se referindo a um apoio ao Pedro I, que vem da parte portuguesa, e aquela oposição feita pelos brasileiros, pelos políticos brasileiros, que estão insatisfeitos com a forma como Pedro I conduzia o seu reinado. Lembrando que você já viu também que o governo do Pedro I é marcado por um centralismo, por uma autoridade, por um autoritarismo. Tudo bem? Então vamos ler o comando da questão. Os anos finais do primeiro reinado se caracterizaram pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela. Então vamos lá. A letra A fala sobre estímulos ao racismo. Gente, essa questão especificamente não está falando sobre nenhum tipo de abordagem em relação à raça, tá? Então não poderia ser essa alternativa. A letra B fala do apoio ao xenofobismo. Xenofobismo seria o ódio, a aversão ao estrangeiro, aquele que vem de outra terra. Lembrando que, nesse caso, a gente ainda não tem uma identidade nacional formada para que a gente considerasse que essa letra B simbolizaria esse ataque de brasileiros aos portugueses. A letra C fala crítica ao federalismo. Bem, o federalismo é uma forma administrativa de um Estado que não está posto ainda nesse momento do Brasil Imperial. O Brasil Imperial ele era unitarista, centralizador. Letra D, repúdio ao republicanismo. Outra afirmativa que não faz referência ao momento que está sendo narrado, nem no texto, muito menos no período que está sendo abordado. O republicanismo ainda também não está sendo posto nesse momento aí que está sendo pedido da questão. A letra E, então, é a nossa resposta correta e ela, de fato, condiz com o episódio, porque fala dos questionamentos ao autoritarismo. Autoritarismo esse, de Dom Pedro I, que já vinha servindo de descontentamento para parte da elite política brasileira. Tudo bem? Vamos para a próxima. Outra questão do Enem é essa 2013. Mais uma vez, é importante que você utilize o texto que acompanha a questão, fazendo uma leitura atenta
sublinhando, né, marcando o seu texto e identificando o período histórico que está sendo abordado. Nesse caso, a questão começa com após a abdicação de Dom Pedro I. Então, antes mesmo de ler o enunciado, você já identificou que essa é uma questão pós-primeiro reinado, né, e está se caracterizando com relação ao período regencial. Então, após a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises. As diversas forças políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito de participação na vida política do país. Os conflitos representavam também o protesto contra a centralização do governo. Nesse período ocorreu também a expansão da cultura cafeeira e o surgimento do poderoso grupo dos barões do café, para a qual era fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. Bem, essa é uma questão que traz várias informações importantes sobre o período e que também vai te ajudar, te auxiliar ao achar a resposta correta. Quando, por exemplo, a questão marca que as crises partem das diversas forças políticas que não só lutam pelo poder, mas também das reivindicações populares por melhores condições de vida, isso já traduz uma série de informações importantes na hora da resolução. Além do mais, quando se trata da ascensão dos barões do café e falando da manutenção das estruturas aí, sociais com a escravidão e o tráfico negreiro. O contexto do período regencial foi marcado, letra A, por revoltas populares que reclamavam a volta da monarquia. Ora, você poderia não lembrar exatamente das reivindicações das revoltas regenciais populares que você havia estudado, mas o texto deixa claro que essas reivindicações eram por melhores condições de vida. Então, a letra A não está correta. Além do mais, a monarquia ela não tinha acabado. Ela estava num processo diferente, sem o imperador, mas o sistema monárquico estava vigente. B. Por várias crises e pela submissão das forças políticas ao poder central. As crises, de fato, existiam. Agora, a submissão das forças políticas ao poder central é o erro dessa alternativa. A gente leu que um dos motivos dos conflitos era o protesto contra a centralização. Então, a letra B está errada. C. Pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida. Ora, a letra C pode te gerar dúvida, porque está falando justamente da reivindicação de melhores condições. Mas atente-se para o início da alternativa, que fala a luta entre os principais grupos políticos. Então, ela está afirmando que os grupos políticos existentes no período regencial, que formavam e compunham os partidos políticos e as lideranças, estavam em conflito. E não é isso que a gente identifica e caracteriza no período regencial e também no texto que está sendo abordado na questão. Letra D. Pelo governo dos chamados regentes, que promoveram a ascensão social dos barões do café. O governo dos regentes é uma afirmativa correta, mas a ascensão social dos barões do café ocorre pela expansão da cultura cafeeira, não pelo grupo regente, então, que teria promovido essa elite aí do café, tudo bem? A letra E, então, é a nossa correta, a que está sobrando aí, e vamos confirmar por que ela é a alternativa correta. Pela convulsão política, e isso é verdade, você tem aí uma crise, e por novas realidades econômicas. Que realidades são essas? A expansão da cultura cafeeira, que exigia um reforço das velhas realidades sociais. Que reforço às realidades sociais velhas realidades sociais está se referindo? A manutenção da escravidão e do tráfico. Então, a letra E é a nossa alternativa correta. Repare que, por mais que esse período regencial possa ter sido um período que você não lembrasse exatamente do conteúdo, ou até mesmo estivesse um pouco confuso, o texto de apoio da questão te ajudava bastante a resolvê-la. Tudo bem? Vamos para a próxima. A próxima não é uma questão do Enem, é uma questão do vestibular da PUC do Paraná, porém traz traços parecidos com aqueles que o Enem utiliza, como, por exemplo, uma tabela para você interpretar e alternativas que estão, às vezes, com a primeira afirmativa correta e a segunda parte da alternativa errada, como a gente viu até agora. Então, achei interessante trazer para que a gente possa fazer
interpretar conforme a banca do Enem pode cobrar de vocês. Então vamos lá. Os exames dos dados sobre o tráfico negreiro para o Brasil e as consequências de sua extinção permitem afirmar. Bom, eu sublinhei mais uma vez aquilo que é importante da questão. Vocês estão observando que existe um gráfico. Esse gráfico, né, ele tem uma legenda que está aí à esquerda, que está dizendo o seguinte: número de escravos introduzidos no Brasil. Então, o lado esquerdo da tabela se refere ao ano, né, 1845, 1846, e à direita a quantidade, né, de escravos que chegaram ao Brasil. Reparem, né, que em primeiro momento é importante você interpretar essa tabela e que de 1845 a 1852 o tempo passou e a quantidade de escravizados que chegavam ao Brasil, ele o quê? Diminuiu. Nesse momento, outra coisa importante é, a partir desse tempo apresentado, né, 1845 a 1852, você identificar que a gente está falando de Brasil Império segunda metade do século XIX. Então, estamos falando do período do Segundo Reinado. Né? Então, é interessante que você então acesse, né, os conteúdos aí na sua cabeça que se referem a esse período. Vamos lá, então. A letra A diz o seguinte: a diminuição do número de cativos introduzidos em 1850 com relação ao ano anterior reflete apenas a repressão inglesa do Bill Arbed. Ora, essa diminuição, né, dos cativos a partir de 1850 em relação ao ano anterior, na verdade, ela pode ser explicada pelo processo já de intensificação do combate ao tráfico e, em 1850, da própria proibição. Então, quando a alternativa fala apenas, ela está colocando, né, apenas em um lugar, um fator, a diminuição. E, na verdade, existe uma conjuntura que já está, né, fazendo com que essa extinção, né, ou a diminuição da entrada desses escravizados aconteça. Tá? Então, a palavrinha apenas aí, de alguma forma, ela reduz, né, muito os fatores que são complexos. B. O menor número de escravos introduzidos em 1850 com relação ao ano anterior reflete as providências trazidas pela Lei Rio Branco ou Lei do Ventre Livre. Gente, a Lei do Ventre Livre é uma lei que acontece depois de 1850, mais precisamente em 1871. Então não poderia ser, tá bom? Letra C. Os capitães dos navios negreiros aumentaram suas atividades em 1851, também como reflexo da Lei Nabuco de Araújo. Em 1851, na verdade, né, o processo que leva ao aumento das atividades se refere à extinção formal da lei e, com isso, né, aquela tentativa com a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, e, com isso, né, uma tentativa meio que desesperada de trazer para o Brasil a quantidade que fosse possível, né, ainda antes da aplicação regular dessa lei. Fora isso, a Lei Nabuco de Araújo é uma lei de 1857 que tem reflexo nas autoridades que meio que faziam vista grossa, né, para a entrada de navios negreiros, né, de tráfico atlântico. Então, também aí um outro erro dessa alternativa. A letra D fala do aumento da cafeicultura, que necessitava da mão de obra e terminado o fluxo africano, foi incentivada a imigração branca europeia. Perfeito, né? A letra D ela traduz de forma mais clara, né, a necessidade de que fosse trazido imigrantes, uma vez que o fluxo, né, estava sendo interrompido com a Lei Eusébio de Queiroz. Vamos confirmar aqui. A letra E fala: o número de escravos trazidos em 1852 reflete também as consequências da Lei dos Sexagenários. Ora, a Lei dos Sexagenários é uma lei que é posterior, é uma lei de 1885, então também há um erro aí nessa questão. Com isso, a resposta correta é a letra D, ok? No caso, né, essa era uma questão que era importante você conhecer o processo abolicionista, né, legal, né, através das leis, as principais leis que foram criadas para a extinção e posteriormente a abolição da escravidão. A próxima questão é a questão do Enem 2013 e que vai também, né, trazer um texto que antecede o enunciado e que é importante que você leia e faça aí um julgamento, uma interpretação
entre o que está sendo posto no texto e aquilo que vai ser pedido, né? Além disso, relacionar com o conteúdo. Bem, a questão começa. A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra civil, muito menos por insurreições ou atentados locais. Não deve ser-lo tampouco por uma guerra civil, como foi nos Estados Unidos. Ela poderia desaparecer, talvez, depois de uma revolução, como aconteceu na França, sendo essa revolução obra exclusiva da população livre. É no parlamento e não em fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e praças das cidades que se há de ganhar ou perder a causa da liberdade. Joaquim Nabuco, O Abolicionismo, 1883. Ora, é um texto, então, do final do século XIX. Então, estamos falando, né, identificando temporalmente o quê? O período do Segundo Reinado. No texto, segundo o enunciado da questão, Joaquim Nabuco defende um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim da escravidão no Brasil. Bem, a gente pode não só interpretar o texto que está sendo colocado pela questão, como, né, também entender que a defesa do Joaquim Nabuco passa por uma defesa que não se dá através de uma via revolucionária, de uma via, digamos, que tivesse ações de insurreição e violência. O Joaquim Nabuco foi um grande defensor da abolição, mas ele tinha, né, um jeito um jeito próprio dessa defesa. Essa defesa para ele não atendia nem somente aqueles que queriam indenizações, e ele não concordava, né, com os proprietários dos escravizados receberem indenizações, e também não concordava com a insurreição, né, com aqueles que incentivavam uma revolta, uma coisa mais violenta e abrupta. O Joaquim Nabuco ficava ali naquele procedimento mais central, defendendo, né, conforme ele mesmo aplica no texto. E a gente sublinhou no parlamento, ou seja, né, no debate legislativo, no debate de leis. Né? Então, a gente agora vai ler as alternativas, né, e conforme a gente for observando, né, o que elas afirmam, a gente vai encontrar a alternativa correta. Letra A. Copiava o modelo haitiano de emancipação negra. Pessoal, o modelo haitiano, você já viu quando estudou a independência, né, do Haiti. E lá a independência veio através de uma revolução. E o texto é claro ao dizer que ele não concorda com esse tipo, né, de modus operandi. B. Incentivava a conquista de alforrias por meio de ações judiciais. Então, a letra B está dizendo, né, que o Joaquim Nabuco defendia que os escravizados individualmente, né, buscassem essa alforria pela justiça, né, pedindo o que acontecia, em certa medida, já naquele período, durante o processo ainda de escravidão no Brasil. E ele não, no texto, não é claro que ele está defendendo esse tipo de atitude. C. Optava pela via legalista de libertação. Então, essa alternativa é que se aproxima, né, e que, de fato, nos traz aí o que é a defesa desse projeto legal, um projeto pela lei. Vamos ler as demais alternativas. D. Priorizava a negociação em torno das indenizações aos senhores. Ora, eu disse a vocês que o Joaquim Nabuco, ele ficava, né, no meio termo. Ele era um defensor da abolição, mas não era nem defensor de que os senhores de escravos, de escravizados, recebessem indenizações e também não defendia a insurreição. Então, a letra D não pode ser. Caso você não lembrasse ou não soubesse disso, o texto, né, trazia para você um debate que não passava por essa questão da indenização. Letra E. Antecipava a libertação paternalista dos cativos. Ou seja, né, aqui seria uma alternativa de libertação que partisse dos senhores de escravo, dos escravizados, para aqueles que estavam vivendo a escravidão. Né? Então, seria aí uma libertação, né, que partisse dos senhores de escravos para esses escravizados. Também não é o que mostra o texto, sendo assim, a resposta correta é a letra C, que optava pela via legalista de libertação. Tudo bem, pessoal?
Esse foi o nosso vídeo de resolução de exercícios. Espero que você tenha gostado. Coloque aqui nos comentários, né, do vídeo as suas dúvidas e qualquer coisa também pergunte ao seu mediador do seu polo. Fiquem bem e tchau, tchau!